Nesse mês, que é o mês da reforma, Deus colocou no meu coração de pregar sobre os princípios da reforma protestante. No domingo passado, pregamos sobre o princípio número 1, sola scriptura, em latim, que significa somente as escrituras. É a nossa única regra de fé e de prática. Somente as escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Hoje vamos pregar o princípio número 2, alicerçados na fé exclusiva em Cristo. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Alicerçados na fé exclusiva em Cristo. É o famoso sola fide, ou somente a fé, o segundo princípio da reforma protestante. Queremos fazer uma meditação com os irmãos nesta noite, histórico-doutrinária. Vamos compartilhar um pouco de história, um pouco de doutrina, para que os irmãos fiquem, de fato, alicerçados nessa doutrina que foi um dos marcos da reforma protestante de 1517. De lá onde originou todas as igrejas, denominações que existem, como uma volta às origens da igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos, com a doutrina dos apóstolos, verdadeiramente a doutrina dos apóstolos. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, meu irmão, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Foi aí que tudo começou. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Vou ler mais uma vez. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Então o tema de nossa reflexão é alicerçados na fé exclusiva em Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça nesta noite, porque foi do agrado do Senhor que a Tua palavra chegasse aos nossos corações de forma pura, verdadeira, de forma profunda, ó Deus, de forma que transformasse-nos e nos trouxesse a visão correta do que é crer, do que é confiar em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, na obra dEle em nosso favor, confiar no que a Tua palavra diz e no que Tu fizeste por nós. Somos gratos, ó Deus, porque ao longo dos anos, apesar de todos os embates contra essa doutrina, contra esse ensinamento, contra as escrituras sagradas, o Senhor preservou a sua palavra, como diz a própria palavra: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E apesar de todos os ataques, de todas as perseguições que a palavra sofreu, os teus servos sofreram no passado, apesar de muitos terem dado as suas vidas para que o Evangelho chegasse puro e cristalino até nós, nós te agradecemos porque chegou até nós. E nós queremos aprender para obedecer, aprender para praticar, aprender para viver na pureza do Evangelho, na pureza da doutrina de Cristo, na obediência à Tua palavra, ó Pai. Fala conosco nesta noite, de uma maneira poderosa, eficaz, penetrante, sobrenatural, mas também fala até nós, de uma maneira inteligível, onde possamos entender o que vamos crer, e colocar
em prática para agradar o teu coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos 1,17. Foi aqui que tudo começou. Sola Fide, irmãos, é uma das bandeiras, ou das maiores bandeiras defendidas pela teologia reformada desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. Todos os reformadores, todos, sem exceção, se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, pregados pelo catolicismo romano, ou a doutrina da salvação pelos méritos humanos, ou da colaboração do homem com Deus na salvação. Todos eles, desde o início da reforma protestante, até um pouco antes com os pré-reformadores, como John Hus e John Wycliffe, todos antes, defenderam essa mesma bandeira, de que a fé é o instrumento, ou o único instrumento que Deus nos dá, que Deus deu ao homem, para que o homem pudesse tomar posse da sua salvação em Cristo Jesus. Fé é essa e salvação essa que Deus dá a todos nós graciosamente. Graciosamente. Mas não foi essa a única bandeira, ou as únicas bandeiras pelas quais os reformadores tiveram que lutar. Não só a salvação pelas obras, mas lutaram também ao defender a fé somente em Jesus, ou a justificação pela fé somente, estiveram em oposição ao formalismo religioso e também à secularização da fé. Historicamente, o conceito de sola fide foi a base que Martinho Lutero teve como dado por Deus de autoridade, de ousadia, de poder, para desafiar a cobrança das indulgências que eram cobradas pela Igreja Romana. E por isso nós dizemos que esse princípio de sola fide, ou da fé somente em Jesus, é o princípio material da reforma protestante. Enquanto que domingo passado nós falamos que o princípio número 1, sola Escritura, somente as Escrituras sagradas, é o princípio formal, ou seja, é o que fundamenta todos os outros princípios, são as Escrituras sagradas. Foi por isso que nós colocamos no domingo passado aquele momento fantástico, quando Lutero, os irmãos viram aqui aquele pequeno trecho do filme, aqui na tela, e quem teve a curiosidade depois de assistir o filme de Lutero, em casa, deve ter se relembrado, né? Aquele embate de Lutero, em 1521, salvo engano, diante da Dieta de Worms, onde queria que ele negasse a fé. Queriam que ele rejeitasse tudo aquilo que ele havia escrito, pregado sobre a fé. E ele disse que, a menos que alguém o convencesse pelas Escrituras sagradas, ele não ia, em hipótese alguma, abdicar-se, anular, deixar de crer em tudo aquilo que ele havia aprendido, porque ele disse que não era bonito, não era correto a um homem, a um cristão,
ir contra a sua consciência, ir contra a palavra de Deus. Não é correto para o cristão. Então, é nesse contexto que surge os movimentos reformados a partir de Lutero. E foi 30 anos depois da reforma que se começou a construir um conjunto doutrinário devido à multiplicação, à proliferação da doutrina por vários cantos da Europa, e ainda tendo algumas interferências de alguns reis, foi que houve a necessidade de criar um conjunto de doutrinas, uma ortodoxia, ou seja, um conjunto de doutrinas que firmasse a nossa fé. E do ponto de vista histórico da reforma, aconteceu em 1647, quando lá na abadia de Westminster, um grupo de pastores e teólogos convocados pelo parlamento inglês, foi uma decisão política. O parlamento inglês convocou os teólogos e os pastores para criar uma doutrina que pudesse estar desassociada daquela doutrina romana, porque eles não queriam mais prestar obediência aos papas, entendendo que os papas não tinham autoridade maior do que a autoridade da palavra de Deus. Esse foi o entendimento dos reis. E então esse documento, que eles gastaram 10 anos para elaborar, chamado de Padrões de Westminster, que inclui a Confissão de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, ou Breve Catecismo. Nessa mesma época, estava já um grupo de cristãos batistas. Nessa mesma época havia um grupo de cristãos presbiterianos na Escócia e um grupo de cristãos batistas na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha também, que divergiam em alguns pontos dos outros, no que diz respeito aos sacramentos, no que diz respeito às liturgias, e começaram então a criar o seu próprio conjunto de doutrinas. A primeira delas, chamada a Primeira Confissão de Londres, em 1644, ou seja, antes mesmo da Confissão de Fé de Westminster, foi colocada em vigor a Confissão de Fé Batista de Londres, em 1644. Depois, em 1689, houve-se uma necessidade, já avaliando o documento que havia sido escrito pela Confissão de Fé de Westminster, os batistas fizeram uma adaptação à declaração de fé que eles haviam criado em 1644, e criaram a confissão, a mais antiga confissão agora aceita, entre os batistas, a Confissão de Londres de 1689. Mas com a perseguição na Europa, muitos cristãos fugiram para um novo continente e criaram uma nova nação chamada Estados Unidos da América. E lá começaram, através dos ventos do puritanismo, começar uma nova comunidade, uma nova estrutura de igreja, um novo país, e se firmaram as suas confissões de fé também nos Estados Unidos. A mais antiga delas, chamada Confissão de Fé de New Hampshire, de 1833, depois reformulada em 1925, chamada Mensagem Batista, Mensagem Fé Batistas, e os brasileiros em 1986,
depois de usar por mais de 100 anos a Confissão de Fé de 1833, decidiram por construir uma própria Confissão de Fé brasileira, que, a meu ver, com algumas contradições com aquela escrita, defendida em 1689. Mas sobre esse assunto especificamente, da justificação pela fé somente, da fé somente em Jesus, da fé como um único instrumento para a salvação, a nossa confissão de fé dizia, ou diz, porque nós ainda defendemos e cremos nessa confissão de fé de 1689, aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também justifica gratuitamente. Romanos 3:24 e Romanos 8:30 defende esse princípio. Não por infundir-lhes justiça, mas perdoando-lhe os pecados e considerando-os e aceitando-os como pessoas justas. Romanos 4, de 5 a 8, Efésios 1, 7. Justos não por coisa alguma realizada neles, ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Romanos, capítulo 5, versículo 17 a 19. Não por imputar-lhes como justiça a fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhe a obediência ativa de Cristo a toda a lei, e a sua obediência passiva na sua própria morte, como total e única justiça deles. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, e Efésios 2, de 8 a 10, que recebem a Cristo e neles descansam pela fé, e esta fé não tem de si mesmo, é dom de Deus. João 1,12, Romanos 5,17, Efésios 2, 8 e 9, que são os principais, principalmente Efésios 2, 8 e 9, que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé, portanto, assim, irmãos, ela está apoiada em Cristo, e a justiça de Cristo é o único elemento que Deus aceita para a nossa justificação. Romanos capítulo 3, versículo 28, não está sozinha na pessoa justificada. A justiça não está sozinha na pessoa justificada, ela está sempre acompanhada de outras obras da graça salvadora e demonstrada por uma fé que não é morta. Foi aqui que alguns reformadores se contradizeram aqui, quando Tiago disse que a fé sem obras é morta. Alguns achavam que Tiago estivesse exaltando a salvação pelas obras, e era ao contrário. Tiago estava dizendo: olha, a prova de que uma salvação é totalmente edificada na fé somente, a prova de que uma salvação é exclusivamente na pessoa de Cristo, é se essa pessoa entendeu o Evangelho e vive o Evangelho na prática, com as suas obras. Ou seja, não fazem obras para barganhar com Deus, não fazem obras para poder serem salvos, mas fazem obras porque já alcançaram a salvação. É diferente do conceito católico romano e do conceito de outros segmentos religiosos. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, versículo 22 e versículo 26.
O breve catecismo que foi elaborado lá em 1647, na sua pergunta e resposta de número 33, ele pergunta: o que é a justificação? Então, o que é a justificação? Às vezes você ouve muito falar sobre justificação. O que é isso? Justificação pela fé somente. Essa é a base central, ou o eixo central, vamos dizer assim, né? O meio pelo qual Deus utilizou-se para que a salvação chegasse aos homens. Porque se temos no somente as Escrituras como o fundamento, a formalização da doutrina, o embasamento da doutrina, se temos na graça de Deus a origem e a fonte da nossa salvação, a justificação pela fé somente é o meio. A fé é o instrumento que Deus usa para que você experimente a graça salvadora. É na fé, ou é pela fé. Então, justificação, o que é justificação? E o catecismo responde: justificação é um ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé somente. Então, o que está incluído aqui nessa declaração? Os pecadores são justificados somente pela fé. É a única chance que você e eu temos de sermos justificados. E ser justificado significa sermos aceitos por Deus. É por meio da fé, daquilo que Ele opera na sua graça. E aquilo que Ele opera na sua graça é a morte sacrificial de Cristo em nosso lugar. O que Ele opera pela graça é aquilo que nem você e nem eu poderíamos fazer. Ou seja, nem você e nem eu poderíamos morrer por qualquer pecador. Nem você e nem eu poderíamos morrer nem por nós mesmos, para adquirirmos a nossa salvação. Então a justificação pela fé somente é crer naquilo que Ele fez por nós. E quando Lutero, irmãos, é despertado por Deus, nesse contexto todo, o estado de trevas da igreja era terrível. A igreja havia se oficializado como igreja oficial do Estado. O Império Romano já havia caído, mas a igreja se mantinha no poder, como autoridade máxima sobre a terra, dominando os homens, pelo engano e pela truculência dos papas. É nesse contexto, então, que Lutero, ao ler o texto que nós lemos inicialmente, que o justo viverá pela fé, que ele então decide escrever 95 teses e pregá-las no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no lugar onde ele era o sacerdote, no lugar onde ele era o professor da universidade. Ele colou nas portas da igreja para que alguém viesse debater com ele a respeito daquelas teses levantadas. E o fruto do seu trabalho fez emergir diversas confissões de fé, até chegar nessas que nós mencionamos aqui. A Confissão de Fé de Westminster, de 1647, a primeira Confissão de Fé em 1644, primeira Confissão Batista de Londres, depois em 1689,
a confissão batista mais sólida da história dos batistas e que prevalece até os dias de hoje, embora alguns ainda tentem negá-las, ou negá-la, ou recusar alguns pontos dessa declaração de fé. Ela é a mais consistente, a mais biblicamente embasada e a que dá mais solidez à nossa doutrina. A Confissão de Fé Batista de 1689. E alguém poderia dizer: pastor, mas nós não já temos a Bíblia? Qual que é a necessidade de ter uma confissão de fé? Irmãos, a confissão de fé, ela só tem validade se ela tiver fundamento bíblico. Não pode ser uma confissão de fé do que aquilo que os pastores acham. Não pode ser uma confissão de fé daquilo que a denominação acha. Assim como não poderia ser a confissão de fé que os papas achavam, de ter soberania para decidir os rumos. Mas não é o que eu digo, não é o que eu falo, é o que a Bíblia diz. A importância da confissão de fé é que ela pegou os assuntos principais, centrais da doutrina cristã e sistematizou de forma que fosse mais fácil para nós compreendermos a nossa fé e a nossa doutrina, porque ela está espalhada, a doutrina da salvação está espalhada de Gênesis a Apocalipse. A doutrina de Cristo como Redentor está desde Gênesis até o Apocalipse. A doutrina do Espírito Santo está prometida desde o Velho Testamento até os dias de Pentecostes, até os dias de hoje. A promessa da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus, você pega no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, para que ficasse mais fácil o nosso entendimento das Escrituras Sagradas, foi que se criou até para firmar uma defesa da fé em relação às heresias, aos falsos ensinamentos espalhados mundo afora. E aí, irmãos, o que aconteceu? A igreja decidiu fazer uma contra-reforma. A igreja romana decidiu fazer uma contra-reforma. Levantou vários movimentos, até se reunir no famoso Concílio de Trento, em 1547, 13 de janeiro de 1547, a igreja católica romana decidiu, através de um concílio, se pronunciar contra aquilo que Lutero tinha ensinado. Lutero aprendeu em Romanos 1,17, que o justo vive única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E a igreja católica pregava porque queria vender pedacinho no céu. A igreja católica queria vender o perdão dos pecados. E queria construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma, com a venda desses perdões, com a venda dessas indulgências. Então, aquela doutrina que Lutero estava trazendo ia contra as manobras da igreja de querer levantar recursos de maneira enganosa. Então a igreja se levanta ferozmente e defende alguns princípios para contradizer o que Lutero havia pregado, baseado em Romanos 1,17. Roma não tinha nenhum embasamento bíblico, era só o que os papas achavam. E aí a igreja de Roma fez, entre tantas outras, fez 4 declarações terríveis. 4 declarações terríveis. Primeiro ela disse: os pecadores só podem ser justificados pelo batismo. Onde é que está isso na Bíblia?
que batismo lava pecados e que batismo justifica pecados. Se batismo lavasse pecados, se batismo justificasse pecados, por que razão Cristo precisaria morrer? O batismo é um testemunho da minha salvação, mas não é o meio da minha salvação. O batismo é um testemunho de que eu dou, de que eu alcancei a salvação em Jesus. É por isso que recém-nascidos não podem ser batizados, porque recém-nascidos não podem crer ainda. Somente os que podem crer é que podem passar pelo batismo e obedecer a ordenança de Jesus. Mas o Papa disse o contrário. O batismo é que vai resolver o problema de todo mundo. Depois ele diz: a justificação pode ser até pela fé em Jesus, mas precisa fazer obra também, senão não resolve. Só Jesus não basta. A obra de Jesus foi incompleta. O homem tem que completar a obra de Jesus pelas suas próprias obras, senão ele estaria perdido. A terceira coisa afirmada no Concílio de Trento: os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus. Ou seja, exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo Jesus e por meio dele nós encontramos paz com Deus. E a Igreja Católica diz: não basta só fé em Jesus, tem que seguir a igreja, tem que obedecer o Papa, senão você não vai para o céu. E outra quarta declaração daquele Concílio de Trento diz que uma pessoa pode perder a sua justificação. Ou seja, se você não obedecer à Igreja Católica, se você não obedecer aos papas, o Papa tem poderes para tirar o seu direito de ir para o céu. Dá para imaginar isso, irmãos? É o que eles chamam de excomungão. Já ouviu falar? De excomungar uma pessoa. A pessoa fala uma coisa que o Papa não gosta, o Papa então diz que excomunga a pessoa, tira a pessoa da comunhão com Deus, ou seja, tira a pessoa do céu, tira dele o direito de ser justificado. Ou, o que é numa linguagem mais moderna, entre até os evangélicos de nossos dias, a doutrina da perda da salvação. Essa doutrina da perda da salvação tem origem no papado, tem origem no Concílio de Trento. Então, crente que crê que pode perder a sua salvação, ele está seguindo um princípio do Papa, em 1547. Essa aqui é a verdade. E olha só a declaração que eles fizeram nesse concílio, irmãos. Como eu disse, é um pouco histórico, né, o nosso sermão, nossa reflexão, e ao mesmo tempo doutrinário. Olha o que foi declarado pelo Papa em 1547. Ele disse assim: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça uma preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria iluminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema, maldito. Ou seja, o Papa diz o seguinte: se você não crê que tem que ter obras para ser salvo, que você tem que ajudar Jesus na sua salvação, se você acreditar que só Jesus basta para você, que é o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que só Jesus basta para mim e para você, que o sacrifício de Cristo é completo.
Lembra do que ele disse lá no Calvário quando estava morrendo? Quem se lembra? Uma das palavras que eu gosto muito. Ele disse: tetelestai. Lembra do que é? Está consumado. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? A obra foi completa, finalizada, realizada. Eu morri de uma vez por todas, pelo pecador. Mas o Papa disse: quem pregar isso, a igreja vai chamar ele de maldito. Quem acreditar nisso, vai ser maldito pela igreja. Isso foi em 13 de janeiro de 1517. E sabe o que é mais triste, irmãos? O que é mais triste é saber que hoje, em pleno século 21, faltando aí 27 anos, estão faltando 27 anos para completar 500 anos, desse absurdo que o Papa disse. E ainda tem gente que se diz evangélico em nossos dias e defende essa posição da Igreja Romana, que você tem que ajudar Jesus na sua salvação, que você tem que fazer alguma coisa para merecer a sua salvação, que se você cometer um pecado, você vai ser excluído da justificação. Ora, se a vida eterna que Jesus te deu, meu irmão, minha irmã, se a vida eterna que Jesus te deu é algo que você pode perder da noite por dia, o sacrifício de Cristo foi pequeno demais para você. Se a vida eterna é algo que você pode ganhar hoje e perder amanhã, a vida que Ele te deu é uma farsa, não é vida eterna. A vida que Ele ofereceu para você não condiz com o que Ele disse em João 10:10. Lembra o que Ele disse em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e ninguém há de arrebatar da minha mão. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. São várias palavras afirmativas de Jesus que nos dá a garantia, a certeza da nossa salvação, não em nós mesmos, mas na pessoa de Cristo. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, se a minha salvação dependesse de mim somente, unicamente, eu já estaria totalmente perdido. E você também. Se a salvação dependesse de nós já teríamos jogado ela fora. Os prazeres do mundo nos seduzem, as tentações de Satanás nos corrompem, e nós teríamos já trocado a nossa salvação como Esaú fez, por um prato de lentilhas. Com certeza já teríamos feito isso. Mas sabe por que você e eu podemos descansar na nossa salvação? Porque quem nos garantiu é quem tem poder para preservar. Quem nos garantiu a salvação é quem morreu por nós. Quem garantiu a nossa salvação é quem deu a única vida por nós. Quem garantiu a nossa salvação é aquele que pode nos perdoar de todo o pecado, a Bíblia diz. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Igreja Católica Romana claramente condenou o sola fide de Martim Lutero, dizendo que os pecadores não são justificados somente pela fé. Ele tem que fazer as obras, tem que obedecer à igreja para poder ser salvo. Isso vai contra a palavra de Deus. E é triste saber que no século 21 tem muitas pessoas que se dizem evangélicas e ainda acreditam que o crente pode perder a salvação.
Se alguém acredita que pode perder a salvação, é porque nunca ainda entendeu o que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Porque toda vez que você basear a sua salvação em seus próprios atos, toda vez que você pecar, você vai ficar inseguro com relação à sua salvação. Mas se a sua salvação estiver baseada única e exclusivamente em Cristo Jesus, pela sua fé, que é dada por Deus, toda vez que você pecar, você vai correr para os braços de Jesus, arrependido, arrependida, pedindo perdão a Ele e voltando à comunhão do Pai, porque é assim que os verdadeiros cristãos se comportam. Ao invés de fugir da presença de Deus, se apresentam diante dele e diz: Pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas faz de mim pelo menos um servo, um empregado do Senhor. Como o filho pródigo disse. Lembra da parábola do filho pródigo? Se você é um filho de Deus, verdadeiramente um filho de Deus, ainda que você vá e cometa um pecado, e aqui não há defesa para você sair para cometer pecado, mas ainda que você tenha pecado, se você tem consciência de que sua salvação depende exclusivamente de Deus, exclusivamente do sacrifício de Jesus, toda vez que você cair, você pode se levantar pela graça de Deus, e saber que, como aquele pai que ficava aguardando o filho na porta de casa, Deus está esperando pela sua volta também. Deus está esperando para que você venha até Ele novamente. É Deus que toma a iniciativa. Adão, quando pecou, fugiu, escondeu de Deus, e Deus foi ao encontro de Adão, dizendo: onde você está? E se você de fato é um salvo em Jesus Cristo, se a sua fé é somente em Jesus para a sua salvação, onde você estiver, Deus irá atrás de você, Deus te buscará, Deus irá ao seu encontro, porque não há ninguém que seja pecador demais, que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. A graça de Jesus é maior do que o meu pecado, a graça de Jesus é maior do que o seu pecado. Amém, irmãos? A graça de Jesus é maior do que o nosso pecado. Por isso nós estamos fiados, não é em nós mesmos. A minha salvação não depende de mim, a minha salvação depende de Deus. Quando a Bíblia diz assim, e parece que é Mateus 24, 13, se eu não estiver enganado, é Mateus 24, eu tenho certeza: aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe por que você e eu podemos perseverar? Porque Ele nos segura nas mãos dEle. É Ele que não nos deixa vacilar o nosso pé. É Ele que nos faz caminhar na rocha firme da fé que Ele nos deu. Só por isso nós podemos confiar. Então, nesse contexto, irmãos, de tristeza, de trevas na igreja, Deus levanta um homem chamado Martim Lutero, que descobre em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí ele começa a entender os benefícios da justificação. Por exemplo, ele entende que na justificação, Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro. E se Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro, significa que Ele nos dá uma salvação no passado, nos dá uma salvação no presente e nos dá uma salvação no futuro também. É por isso que, se você ler Romanos capítulo 8, todos os verbos ali em Romanos capítulo 8 estão no pretérito perfeito, como algo já consumado. Justificou, chamou, justificou, glorificou. No passado Ele nos perdoa da culpa do pecado.
No presente, no passado, Ele nos salva da culpa do pecado. No presente, Ele nos salva do poder do pecado. Se você estiver em Cristo, você pode não pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado que é o próprio Cristo para te defender diante do Pai, nas acusações de Satanás contra você. E no futuro, Ele te salvou também, porque você vai ser glorificado em Cristo Jesus. Porque a única chance de você e eu entrarmos lá é se Ele nos glorificar. E o que é nos glorificar? É completar a obra de nos tornar semelhantes a Jesus. Lá nós vamos ser salvos da presença do pecado. O pecado não mais existirá. Hoje, enquanto vivendo nesse corpo mortal, temos que conviver com o pecado ainda. Mas o dia que entrarmos na glória celestial, o pecado não mais existirá. E aí então, Lutero entendeu o que Paulo estava dizendo a respeito do Salmo 32. Tanto que Paulo escreve em Romanos 4, verso 7, Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E o segundo benefício da salvação, ou da justificação, é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus. Talvez seja aqui a maior dificuldade de entendimento. Como é que Deus, sendo santo, sendo justo, sendo puro, poderia aceitar um homem pecador? Poderia salvar o homem pecador? Como é que Deus poderia fazer isso? De onde é que vem essa justiça? Aí o apóstolo Paulo responde para nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou em Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Há um outro texto, que Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. Ou seja, em Adão, toda a raça humana, Adão foi nosso representante federal na corrupção, no pecado. E Cristo é o nosso representante federal. É falado federal porque como a palavra usada lá é como se fosse um deputado, aquele que representa um povo, uma nação. É por isso que usa esse termo de federalismo da salvação, porque nós temos em Adão toda a extensão do mal e do pecado sobre toda a raça humana, e temos em Jesus toda a extensão da graça salvadora sobre aqueles que creem. Porque aqui tem uma diferença grande, irmãos. Porque a corrupção do homem em Adão espalhou por todos os homens de um modo geral. Mas a expansão da graça salvadora em Jesus agora se deu apenas sobre os que creem. E João 3,16 é muito claro nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, está no singular, está vendo? Todo aquele que nele crê não pereça, porque a salvação é individual. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é o que nós chamamos também de
teologia da justiça de Deus, ou teologia da expiação, né? Deus é o que justifica o ímpio. Expiar é tirar, eliminar, morrer, substituir, restaurar, reconciliar o homem com o seu Deus. Enquanto a igreja pregava no tempo de Lutero e continua pregando nos dias de hoje, a igreja romana, não pense que isso é apenas do tempo de Lutero, irmãos. A igreja nos dias de hoje continua pregando a venda das indulgências, continua pregando a venda do perdão. Em 2000, aliás, na época da Reforma Protestante, o tesoureiro do Papa, chamado Tetzel, era o tesoureiro do Papa Leão X. Ele ia nos lugares, nas comunidades, para cobrar o dinheiro do povo e exigia que fossem moedas de ouro para serem entregues como ofertas. E não aceitava pouco, não. Queria muito. Mas dizia que cada moeda que caía no gasofilácio era uma alma que saía voando do purgatório. E o povo acreditava nisso. Que isso, pastor? O povo acreditava nesse negócio? Não só acreditava, mas como acredita ainda. Muita gente acredita nisso. Mas não admira não, hein? Tem gente que acredita em assombração, tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa, né? Tem gente que acredita que todo homem é bom, tem gente que acredita numa série de coisas. Então não se assuste, porque os homens continuam, que ainda não conhecem a palavra de Deus, continuam acreditando que é possível isso. E recentemente, assim, em relação ao tempo da reforma, recentemente, no ano 2000, agora, 20 anos atrás, a Igreja Católica estava comemorando o que eles chamavam de Ano do Jubileu. Não sei se aqui alguém era católico naquela época, ou se ouviu falar isso, há 20 anos. A Igreja Católica fez uma grande festa mundial chamada de Ano do Jubileu. E nessa época, o Papa criou um manual chamado Manual de Indulgência. Era um manual de 115 páginas. E dizendo o seguinte: eis aqui algumas obras. Olha bem, isso eu peguei essa reportagem da Folha de São Paulo, de 19 de setembro do ano de 2000. Está escrito assim: algumas obras que podem aliviar a punição dos pecadores no purgatório, dentre as quais ficar um dia sem fumar, rezar com o Papa em frente à televisão, ajudar refugiados, orar mentalmente com surdos e mudos, não comer carne. Ajuntando-se a essas novas indulgências, as indulgências que já existiam, como visitar o Vaticano, peregrinar por lugares sagrados e oferecer sacrifícios aos ídolos, ou cultos, adoração, veneração aos ídolos. Isso está descrito nesse jornal, Folha de São Paulo, 18 de setembro de 2000. E nesse mesmo jornal, achei engraçado, irmãos, que nesse mesmo jornal vem uma reportagem falando que a Igreja Católica havia feito um acordo com a Federação Luterana Mundial. Olha o teor do acordo que a Igreja Católica fez com a Igreja Luterana Mundial.
dizia assim: a salvação decorre da graça de Deus e não das obras. Só se chega à salvação pela fé, embora não leve à salvação. As obras são a consequência natural da fé. Pô, converteram, né? Você pensa assim, converteram com uma declaração como essa. Mas no mesmo ano, defende um manual de novas indulgências, o que é depois radicalmente criticado e condenado pelas igrejas luteranas que ficaram fiéis à sua origem. Porque a igreja luterana acabou se esfacelando em vários segmentos, e um dos segmentos da igreja luterana acabou voltando e aliando-se com a igreja católica, o que foi terrível para o movimento protestante em si. Usaram isso como argumento para dizer que no futuro todas as igrejas evangélicas chamadas de rebeldes, irmãs rebeldes, deveriam se voltar e se unir à igreja católica novamente. É o que eles chamam de ecumenismo. Então, totalmente contrário ao que Lutero havia aprendido e ensinado na reforma protestante. Enfim, precisamos entender algumas coisas sobre isso. O tempo não nos é favorável, mas eu quero fazer pelo menos 5 aplicações com você essa noite, para você certificar-se de que você entendeu a doutrina ou o princípio número 2 da reforma, de uma fé exclusiva somente em Jesus Cristo. Primeira coisa, você tem se achegado a Deus exclusivamente pela fé em Cristo, o novo e vivo caminho, reconhecendo que não há absolutamente nada de bom em você, ou você tenta fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? Você crê no que Deus fez por você, ou você ainda está tentando alcançar a aceitação de Deus? Você crê que Deus já te aceitou em Cristo Jesus, ou que você ainda tem que conquistar isso? O que Cristo fez não é o suficiente para você. Você que vai ter que dar uma forcinha para Jesus. Você vai ter que bater no peito e dizer: Jesus, se não fosse por mim, o seu sacrifício não valeria de nada. Porque quem defende a ideia de que tem que fazer alguma coisa para acrescentar ao sacrifício de Jesus, está dizendo para Jesus isso: se não fosse por mim, se não fosse pela minha fé. E mal a pessoa sabe que a fé é dom de Deus. Efésios capítulo 2 fala que a fé é dom de Deus, é Deus que concede a fé. Mas o orgulho e a vaidade do homem bate no peito e diz: Jesus, ai de mim, ai de mim, ou melhor, ai de ti, se eu não cresce no Senhor, o seu sacrifício não valeria de nada. Porque eu quis, não foi porque o Senhor quis, foi porque eu quis. Isso é vaidade e orgulho humano. Então, quem pensa assim, quem crê assim, está dizendo que o sacrifício de Cristo é ineficaz, não foi completo. Cristo precisa de ajuda. Aí está na mesma categoria do catolicismo romano, porque o catolicismo romano defende que a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, é que completa os pedidos e a salvação de quem faz a intercessão dos santos. Outro dia vi escrito na traseira de um carro assim: ai de nós. Olha o que estava escrito na traseira de um carro, irmãos, no vidro traseiro de um carro: ai de nós, se não fosse o sim de Maria. É muita heresia, irmãos. Se não fosse o sim de Maria, seria o sim da Tamara, o sim da Marilda, o sim da Joana, o sim da Joaquina, o sim de qualquer outra mulher.
O que importa para nós é o sim de Jesus. Foi Ele que aceitou viver, nascer nesse mundo e morrer na cruz em nosso lugar. Terrível, terrível. Você ter que ler uma situação dessa. Ai de nós, se não fosse o sim de Maria. Ou então aquilo que a gente vê constante. Peça para a mãe que o filho atende. Isso é uma afronta contra Deus. E que tipo de obra você pode estar querendo fazer para agradar a Deus? Frequência ao culto, dizimar e ofertar, ler a Bíblia, fazer um esforço para não pecar. Tem gente que não evita o pecado, não é porque quer agradar a Deus. Tem gente que faz um esforço para não pecar, porque acha que se pecar vai perder a salvação. E Deus não vai aceitá-lo se ele pecar. A fé salvadora, irmãos, é um arremesso desesperado de uma alma desesperada nos braços de um Deus todo-poderoso, que tem poder de salvar. Segunda coisa, a justificação pela fé não é somente o perdão dos pecados, mas Deus também imputa sobre aquele que crê a própria justiça perfeita de Cristo. Sendo assim, você se tem visto como Deus o vê, ou seja, declarado você perfeitamente justo pela justiça de Cristo. Você acha que você é uma pessoa que foi justificada pela justiça de Cristo, ou você tem que fazer alguma coisa para justificar os seus pecados? O que você crê sobre isso? Porque a justificação é por aquilo que Cristo fez por nós. Justificação inclui imputação. O que é imputação? Imputação é o contrário de amputação. Amputação é cortar, retirar. Imputação é colocar, enxertar. Isso é imputação. O que Deus fez então? Pegou os meus pecados, pegou os seus pecados e os imputou, enxertou, colocou sobre Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Isaías 53, Ele levou sobre si. E Ele pegou a justiça de Cristo e colocou em nós, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Sabe por que você e eu somos amados por Deus? Porque Deus ama Cristo que está em nós. Sabe por que você e eu somos aceitos por Deus? Porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo como se fosse o meu próprio sacrifício. Ele aceitou. O sacrifício de Cristo foi aceito como o meu sacrifício. Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Ele vê Cristo em nós, esperança da glória. Porque se Deus olhasse para mim e você e não visse Cristo em nós, nós estaríamos perdidos e condenados, completamente. Você tem descansado na obra de Cristo como suficiente, ou se preocupa constantemente se Deus vai te aceitar ou não? Algumas pessoas têm uma noção sobre a importância da fé, achando que depois que somos justificados pela fé somente, nós passamos a tentar ser aceitos diante de Deus, em nossa santificação, pelo cumprimento da lei moral de Deus, que são as boas obras. Contudo, a vida cristã é iniciada, mantida e finalizada pela fé somente. Você não vai obter nenhum progresso em santificação se você não estiver descansando em Cristo como sua justiça. Justificação é a base da santificação. Portanto, medite nisso. Toda boa obra que você realiza, buscando ser aceito diante de Deus, é em si mesmo um pecado, porque você está minimizando a glória de Cristo e sua
dependência dele. Em outras palavras, não faça boas obras para ser aceito diante de Deus. Faça boas obras, pois você o ama e quer que os homens vejam a luz de Cristo em você e glorifique a Deus. Então, faça boas obras como orar, ler a Bíblia, vir aos cultos, ajudar os necessitados, testemunhar da sua fé em Cristo, ofertar e dizimar. Faça tudo isso, mas faça para a glória de Deus, para o seu crescimento espiritual. Mas não faça nenhuma dessas coisas como meio de barganhar com Deus a sua salvação, porque isso seria uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E finalmente, se há somente um Deus, e todos somos igualmente pecadores, e justificados unicamente pela fé, não há nenhum outro povo, nenhum outro tipo de evangelho que não possa alcançar. Aliás, não há nenhum outro tipo de povo que o evangelho não possa alcançar. Por isso devemos continuar pregando o evangelho, porque Deus tem povo dele em todos os cantos do mundo, e por isso a igreja tem que evangelizar, por isso que a igreja tem que discipular, por isso que a igreja tem que fazer missões em todos os cantos do mundo. A igreja tem que ser uma igreja missionária, para anunciar o que Cristo fez pelos homens, para que os homens parem de confiar em si mesmos e passem a confiar somente, única e somente, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, para as questões de formalismo religioso, de secularização da fé, de ateísmo cristão, universalização da salvação, salvação pelas obras, a teologia reformada, ou bíblico reformada, apresenta essa bandeira: sola fide, somente a fé. Devemos nos lembrar que não há mérito humano na fé. A fé é dom de Deus. Descanse. A salvação da sua alma, única e exclusivamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso eterno Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, cabe a mim e a você tão somente crer e descansar nessa verdade. Mas descansar nessa verdade não significa cruzar os braços e viver uma vida mundana, viver de qualquer maneira. Descansar nessa verdade significa: eu vou viver para a glória de Deus, porque Ele já me salvou, e eu quero ser útil no seu reino. Então, que esse princípio número 2 da reforma fortaleça ainda mais a nossa fé, não em nós mesmos, mas a nossa fé no Cristo que morreu por nós, em nosso lugar. Amém? Vamos orar.